Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Agradecemos pela sua obra completa que está feita em Cristo Jesus, Amém. o seu Filho, Pai, o Verbo encarnado. Nós Amém. agradecemos porque, através do seu Espírito, o Senhor vem falar conosco, vem nos consolar, admoestar, nos corrigir com toda a verdade. Nós abrimos nosso coração diante de Ti, ó Pai, que nós queremos ouvir mais do Teu falar. Queremos Amém. acolher mais dessa palavra. Que essa palavra seja feita uma substituição no nosso coração. Ó Pai, que nos ensina a andar no Espírito, nos ensina a permanecer em Ti, ó Pai, para que a gente não seja levado a ventos de doutrina, que não ultrapassamos aquilo que está escrito. Fala ao nosso coração essa noite, ó Pai, e através do irmão. Que Teu Espírito venha trazer mais revelação para nós. Amém. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos então continuar, graças ao Senhor, porque o Senhor nos brindou esse tempo de nós estar envolvido, né, com mais força nas Escrituras para trazer à luz ou dilucidar um assunto tão importante como a pessoa de Cristo. E na reunião anterior, os irmãos devem lembrar, né? Nós fizemos um comentário em relação à experiência daquele irmão que já não era mais cego, que no final se encontra com o Senhor e ele declara quem era ele para ele, né? No início você vai ver que ele era apenas um homem, né? O homem Jesus. Mas logo no desdobrar do capítulo 9, você vai ver que ele abrange expande seu conhecimento dele. Ele vai colocar ele como um profeta. E logo mais, depois que eles confrontam os religiosos, os fariseus, e expulso da sinagoga, se encontra com Jesus. Aquele que no início era um homem, que agora passou a ser um profeta, ele pergunta: crês tu no Filho do Homem? Ao qual ele responde: quem és para que eu creia nele? E Jesus vai falar: sou eu quem fala contigo. E ele exclamou: creio, Senhor, e o adorou. Então, isso para nós é muito significativo, irmãos, porque ele mostra para nós um princípio. O conhecimento que nós vamos tendo daquela pessoa maravilhosa, Cristo Jesus, ele é progressiva. Inicialmente, não podemos falar, talvez, de nossa experiência conforme as escrituras vão sendo reveladas a nós. Nós vamos falar dele como um homem que morreu na cruz, vamos falar aquele que passou pelas aflições por causa dos pecados do homem, mas logo, logo, a nossa visão vai cada vez mais em aumento. E nós ficamos considerando, irmãos, a experiência daquela mulher que, com seus cabelos e suas lágrimas, ele enxugava os pés do Senhor. Enxugava, perdão, os pés do Senhor. Quem era Jesus para aquela mulher? E muito importante, irmãos, porque nós lembramos que ela era uma pecadora que alcançou misericórdia. Ela era alguém que experimentou o perdão de Deus. E isso é muito significativo, porque os próprios religiosos, quando o Senhor teve uma situação de um paralítico que descendeu do telhado a eles, alguns dos que ouviram Jesus falar: filho, teus pecados são perdoados, ficaram escandalizados. Porque para eles só Deus pode perdoar pecados. Mas para essa mulher que estava ali aos pés do Senhor, chorando, irmãos, ela experimentou o perdão de Deus. E ela estava expressando através de sua ação, declarando através de sua ação quem era aquela pessoa para ela. Deus seja louvado, irmãos. Que cada vez mais o Senhor nos leve a ter experiência com essa pessoa que é viva. Ela não é meramente uma pessoa abstrata e longe, ela é uma pessoa perto de nós. É só Amém, abrir a nossa amém. boca que disponível está para nós. Maravilhoso, Deus seja louvado. E nós vamos prosseguir, Glória a irmãos, Deus. falando
Vamos começar então com o nosso estudo e vamos levar, vamos ver aqui, nós estamos com o PowerPoint aberto, não sei se os irmãos conseguem ver. Ótimo. Então, nós ficamos na anterior reunião, nós falamos um pouco sobre a humanidade de Cristo. E nós fizemos aquela analogia da humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Irmãos, de fato, isso é um assunto que cada vez mais precisa ficar claro para nós, porque existe muita confusão. Hoje, no meio evangélico, chamado crente, tem muitas correntes quando vão falar da pessoa de Cristo. Alguns falam que não é Deus, outros falam que é Deus, e eles usam as escrituras para defender o posicionamento, principalmente por aquela escola de interpretação que ela arrasta, né? E a maioria dos crentes vem a divindade de Cristo e a humanidade, mas existe uma minoria de crentes que tem outra maneira de ver o Senhor. Agora, o que nós colocamos como base não é o que eu ajo, sino o que as Escrituras nos falam. E para isso, realmente, nós vimos, né, no decorrer das mensagens, nós vimos a persistência do Filho, nós vimos o Verbo que se fez carne, nós vimos quem é esse Filho para nós. Então, cada vez aumentou em nós, e indiscutivelmente, não temos como negar que essa pessoa que se fez homem era o próprio Deus. E isso é maravilhoso, irmão, porque o nosso trato muda totalmente. Eu falo, confesso para os irmãos, quando você diminui a pessoa de Cristo para trazê-lo como meramente um homem na qual Deus estava, você pode se achar igual a ele. Mas quando você reconhece que aquele homem que estava aqui, que se despojou de sua glória e se fez homem e esteve entre nós, mas quando você enxerga quem ele é, você admira, eleva e exalta a pessoa de Cristo. E, logicamente, que quando nós fazemos isso, nós estamos exaltando a Deus, irmãos. É maravilhoso. Amém. Glória a Deus por Aleluia. isso. Você sabe que, estando o próprio Senhor, né, Jesus manifestou a sua unidade com o Pai muitas vezes, né? E como resultado disso, os líderes judeus acusaram-no como blasfêmia. E aqui, irmãos, é interessante porque em João 5:17 nós temos uma passagem aqui, está escrita, né? Mas ele lhe diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Você está vendo? E outra passagem similar em João 10, capítulo 10, versículo 30, vai acontecer a mesma coisa. Ele diz: eu e o Pai somos um. Novamente, que pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Responderam-lhe os judeus. Aqui é o versículo 33. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Está vendo? A mesma expressão. E você sabe, irmãos, que essa passagem aqui de. Aqui não coloquei o versículo, mas eu vou com vocês. E os irmãos, por favor, abram suas Bíblias. Nós vamos para Mateus, capítulo 26, do versículo 57 em adiante. Aqui tem também a acusação de blasfêmia, mas eu queria aproveitar essa passagem para nós colocarmos alguns pontos aqui, né? Aí, quando os irmãos achar, nós começamos a ler, então. Versículo 57 em adiante. E é interessante, irmãos, aqui nós lembramos, né? Teve a Santa Ceia, né? Com os seus discípulos, que foi a despedida deles. E logo eles foram para o monte orar, né? E ali você vai ver toda aquela situação onde ele é preso. Agora, versículo 57.
E os que prenderam Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos, que aí era o sinédrio, né? Quem que eram eles lá em Israel? Isso aqui é muito significativo, porque esses aqui, que formavam parte do sinédrio, eram as autoridades máximas que tinha em Israel, fora vamos falar assim, da autoridade romana que estava representando superiormente a eles, né? Mas dentro de Israel, você vai ver, essa era a cúpula das autoridades. Aqui Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, testemunho falso, né? Contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Eles estavam resolutos que eles queriam fazer. O ajuntamento daquele sinédrio não era para ver, vamos dizer, para defender a causa justa. Não, eles queriam matar aquele homem. Isso é bem interessante isso aqui. Versículo 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas ao final compareceram duas afirmando. E isso aqui é interessante, irmão, chama a atenção de vocês. Este disse, ó, aí eles testemunha falsa vão dizer assim, né? Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-los em 3 dias. Mas foi assim que Jesus falou, irmãos? Ó, se nós vamos na passagem, é João 2:19, né? Jesus lhe respondeu: destruir este santuário. Ele está se referindo a que santuário? Santuário que era seu corpo, ele não estava falando do santuário. E em 3 dias o reconstruirei. E é interessante isso aqui, irmãos, porque, ó, se voltando aqui, né? Ele levantando-se, aqui o versículo 60, né? Este 61. Posso destruir o santuário de Deus e retificá-lo em 3 dias. Ele, levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes a este que depõe contra ti? Jesus, porém, versículo 63, guardou silêncio. Irmãos, é interessante porque isso aqui nos faz lembrar, irmãos, de Isaías 53:7, né? Ele foi oprimido, humilhado, ele estava diante do sinédrio ali, daqueles acusadores falsos, mas não abriu a sua boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Essa é a atitude dele, irmãos. Ele podia se defender, mas ele não abriu sua boca. E o sumo sacerdote lhe diz: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu eres o Cristo, Filho de Deus. Irmãos, aqui é interessante porque o sumo sacerdote é uma autoridade representativa. Embora aquele sumo sacerdote, vamos falar assim, não era um sacerdote da parte do Senhor, era alguém que estava, talvez, por um posto político, talvez por muitas razões, mas a intenção dele não era saber para ele se arrepender, para ele reconhecer, era para acusá-lo, ele, essa pergunta. E conjurou diante de Deus, diante da autoridade, ao que respondeu Jesus: tu o disseste. É muito interessante, né? Ele primeiro, quando teve os acusadores anteriores, ele não abriu a boca. Mas agora, diante desse sacerdote, ele confessa: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Deus seja louvado. Que declaração, irmãos. Oh, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmão. É interessante, irmãos, porque você sabe que, bom, aí todo mundo se arrependeu, todo mundo creu. Você está vendo, irmãos?
Nada disso, irmãos. E aí, diante deles, estavam pessoas que conheciam as Escrituras, irmão. No entanto, ó, o que que vai fazer? Versículo 65, o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes. E eu fiquei surpreso, irmão, porque essa prática deles era muito interessante, né? O rasgar as vestes, né? Quando você vai nas Escrituras, você vai ver várias situações, até Paulo esteve numa cidade com Silas, eu acho que era, que vieram para adorá-los a ele, fazer um monumento para eles, que eles também reagiram dessa maneira, rasgaram suas vestes, né? Então, é um sinal de desgosto, de reprovação aquilo lá, né? Mas o que me chamou a atenção é que, se você for Levíticos 21, aqui em Levíticos 21, ó, quer ver, irmãos? Ó, como que era a designação do sumo sacerdote. Versículo 10 diz: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o quê? O óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgranhará os seus cabelos. E também o quê? Não rasgará as suas vestes. Tá vendo? Eu não Que tinha reparado isso versículo, irmão. aqui. Ele, Nunca ele vi não esse podia versículo. fazer isso, irmão. Sumo sacerdote, não. Porque as vestes eram vestes sagradas que glorificavam, através das vestes, glorificavam a Deus. O que ele podia fazer é rasgar o coração, sim, mas não rasgar as vestes. Ficou demonstrado, irmão, na ação daquele sumo sacerdote, que ele não era da parte do Senhor. Que ele estava ali, mas não era da parte do Senhor como sumo sacerdote. Mas diante dele estava alguém que, como cordeiro imolado, não abriu sua boca. Olha, irmão, que impressionante. Ah, o que que ele diz, irmão? Dizendo, esse sumo sacerdote diz, blasfemou, novamente, tá vendo? Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia? Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Oh, Senhor, que coisa, né, irmão? Você vê, irmãos, essas pessoas um dia, porque você vai ver que em Apocalipse 1:7, e que é impressionante, que diz que eis que o vereis na nuvem, né? E todo olho o verão, até os que os traspassaram. Isso transpassaram. Essas pessoas que estiveram ali acusando o Senhor, né? Porque você vai ler no versículo 67, sabe o que fizeram depois disso, de que o condenaram para a morte? Esculperam ele, bateram, é, e, e, é, e falavam assim, né? Oh, profetiza o Cristo, em forma irônica, né? Quem que te bateu, né? Todos esses fizeram eles lá, irmão. Imagina a expressão daqueles rostos lá quando o Senhor vier na sua glória, irmão. Eles vão ver, viu? Eles vão ver, Irmão irmão. Vitor, Sim, irmão. irmão, só um gancho aí, ó, Sim, no versículo, no rodapé aí dessa palavra que você está lendo, sim. ela translada também para Levítico 24:16, Olha, falando que eles estavam cumprindo a lei do Velho Testamento, ó. Aquele Ah, que sim. blasfemar o nome do Senhor será morto. que Sim. coisa, hein? Toda a congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Que Isso. coisa. E é muito bom essa passagem, irmão, porque você vê, eles, quando levaram para Pilatos, eles declararam, né? O Pilato fala assim: não, vocês cuidem desse assunto, vocês que resolvam. Mas como eles queriam matar e não podiam, né? Porque dentro da lei falava que eles tinham que ser apedrejados quando alguém blasfemou. Você vê, ou seja, dentro da blasfêmia do Senhor Jesus, que eles supostamente estão vendo, eles mesmos deveriam apedrejar, mas por causa das autoridades, não podiam fazer isso. Tinham que levar para quem decidisse isso era Pilatos, que era um Sim, representante de Roma. Você vê como que é? Mas sim. de Sim. fato, né, irmão, eles estavam cumprindo a lei, assim, eles estavam vendo dentro da lei. Mas o que que acontece? Aqui, se você for ver também a declaração
Caifás, ele declarou, é melhor que morra um que todo o povo, né? Estava profetizando, né? O próprio Caifás, ele Sim, profetizou a respeito disso. É muito bom a sim. colocação, irmão. Maravilhoso. Amém. Deus seja louvado. Você vê que impressionante, né, irmãos? A palavra vai nos mostrando, né? Ó, e aqui, nós vamos prosseguir aqui com os versículos. Ó, quer ver? Ó, e você sabe, irmãos, que quando a gente entra na questão de sacerdócio, né? Porque o que nós estamos vendo aqui é a pessoa de Cristo, né? E a pessoa de Cristo, para Israel, era considerado Messias, né? Messias, que é o Cristo, né? Em hebraico é Messias, mas em grego é o Cristo. Então, você tem duas expressões, Messias e o Cristo, seria a mesma coisa que vai trazer como significado o quê? O ungido. Essa declaração ungido, Deus declarou ungido. Deus determinou que seu filho era o ungido. Agora, nós precisamos considerar, né? Porque nós estamos falando da pessoa de Cristo e nós vimos tudo aquilo que aconteceu com ele, mas por quê? Dentro de que perspectiva? E isso aqui é muito interessante, porque nós precisamos recorrer ao Antigo Testamento que nos vai trazer mais luz sobre esse assunto. Porque se nós formos perguntar, né, quem eram os ungidos no Antigo Testamento? E os ungidos no Antigo Testamento era muito claro. Era apenas os sacerdotes e que mais? Os reis. Então, quem era ungido era eles. E como funcionava isso? Isso funcionava porque Deus determinava para os profetas, né? Deus fazia isso, determinava quem que ia ser ungido e sobre quem ia cair o olho da unção, certo? Através de um profeta. E o profeta que Deus já tinha determinado, ele ungia o sacerdote ou um rei. Agora, você vê que interessante, irmãos, porque essa unção estava declarando com isso que ele era um designado por Deus. Aqui você tem a cita bíblica, né? Jeremias 32:10. Essa pessoa que era ungida com esse azeite era designada, consagrada, eleita e separada para aquilo que Deus estava dizendo. E muito importante, porque quando nós vamos nessa expressão, era o rito, né? Vamos falar assim, da unção. Esse era o jeito que era a unção. Ó, quer ver? Vamos ver que aqui não está avançando. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, aqui. O rito da santa unção que significava a mesma coisa, né? Vamos falar assim, separado para aquilo que Deus determinou. Agora, como que era, irmãos, a composição desse olho da unção? Porque nós estamos indo na figura do Antigo Testamento. Nós estamos Irmão, o trazendo separado é números o quê? Repete, irmão, cortou. Separado é números o quê? O texto. Separados em números, já falo para o irmão aqui, ó. Números 8:14, irmão. Você É. anota, depois você pode procurar lá. Ó, como que era o olho da unção? E isso aqui é interessante, irmãos. Por quê? Porque no Êxodo 30, versículo 22 ao 25, nós temos o relato de como que era essa composição ou a fórmula dessa unção, ou desse azeite, né? Ó, disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida, 500 ciclos. De cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos. E do cálamo aromático, 250 ciclos. Aqui, se os irmãos lerem, ó, quer ver? Eu trouxe aqui a fórmula, né? Ó, tá aqui. Essa aqui é a fórmula. E é interessante, irmãos, porque isso aqui era muito sério. A gente está falando da composição do óleo, da azeite da unção, aquela que era derramado sobre aquela pessoa que Deus escolheu pelo um profeta. Esse azeite aqui, no versículo 30 de Êxodo, vai falar que
também ungirás, aqui, por exemplo, um exemplo, né? Arão e seus filhos. E os consagrarás para quê? Para que eles sejam, ó, Sacerdote. sacerdote. Aqui, ó. Ó, para que eles sejam sacerdotes. E Êxodo 30, 32. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Você está mostrando que não pode ser usado para outra coisa. Nem fareis outro semelhante da mesma composição, porque é santo e será santo para você. Está vendo como que esse seria o negócio? Ó, irmãos, Sim. entre eles era tão sério a questão da unção que você vai ver aqui, por exemplo, na expressão do 25, né? Do Êxodo 30. Disto farás o óleo sagrado para a unção. O perfume composto, segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado. Quer dizer, para os israelitas, para os judeus, esse azeite, quando era ungido sobre o sacerdote, sumo sacerdote, para o sacerdote, e isso ali, irmãos, era um cheiro identificador. Quer dizer, então era comum ter um cheiro peculiar, vamos falar, né? Que era próprio do sacerdote. Um aroma, né? Ali ele está falando um aroma. Então, por isso que ele não podia ser usado no outro. Então, quando um sacerdote tinha esse azeite ou esse óleo da unção, tinha um cheiro particular, né? O que te faz lembrar isso, né, irmão? É muito interessante, né, essas coisas, né? Ó, e você vai ver mais ainda. Ó, quer ver que interessante, irmão, onde nós estamos chegando? Ó, aqui, ó, vamos ver se avança aqui que ele... Aqui, Êxodo 30, 33. Qualquer compulser o óleo igual a este, ó, qualquer pessoa que fizer o óleo igual a este, o dele puser sobre um estranho, será eliminado do povo. Ó, como que era um negócio, hein? E aqui eliminado não é como. Vamos dar uma expressão para você entender. É num campo de futebol, né? O juiz tira vermelho e o cara tem que sair do campo, né? Não é? Foi Não é eliminado só do isso, não. time. Não fala essa expressão? Aqui É, eliminado é morto mesmo, viu, irmão? é. Só que usasse esse óleo da unção, tinha que ser morto. Ó, mais ainda. É isso 30, 38. Então, o que vai falar? Quem fizer tal como este para, ó, até para cheirar, será eliminado do seu povo. Tá vendo, irmão, a seriedade? Porque o óleo da unção era único e era específico para aquilo. Viu, irmãos? Então, tá associando a que nós estamos chegando? O Cristo, o Messias, era específico. Sabe por que eu trouxe isso aqui? Porque tem gente que quer separar Jesus de Cristo, né? Falam assim: Jesus é quando era homem, e Cristo é quando Deus estava nele. Então, eles têm a expressão Jesus sim Deus, e Jesus Cristo com Deus, né? O que está mostrando essa escritura para nós? A escritura está mostrando simplesmente o que foi o objetivo de falar o Cristo, o Messias. Era o enviado de Deus para algo objetivo que Deus determinou. Você está vendo, irmão, como fica claro nessa escritura? Ó, aqui ainda mais, irmãos, e que é interessante isso aqui, o Senhor me guarde, ia trazer para você um comentário aqui, na verdade, né? Lembra da experiência de Davi? Davi valorizava tanto essa expressão ungido, né? Por que que ele teve esse selo em 1 Samuel 24:6? O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra, no caso, Saul. Lembra quando Saul entrou uma caverna lá para fazer as suas necessidades e ele teve até temor de cortar na orla da vestimenta de Saul? Pois é ungido do Senhor. Você está vendo? Dentro da Sim. percepção espiritual de Davi, que era alguém conforme ao coração de Deus, ele tinha temor pelo ungido do Senhor. E nós lembramos, só dois tipos de pessoas podiam ser ungidas com esse óleo. Eram os sacerdotes e os reis. Aqui no caso Saul, né? Você vê? Teve outra Sim. situação de Davi em 2 Samuel 1:14, que também
Ó, Davi, de tal forma, respeitava Saul como ungido do Senhor, que não perdoou o homem que o matou. Você lembra desse episódio lá? Quando um jovem veio contar que matou Saul? Aí a resposta de Davi foi isso aqui. Como não temeste estender a mão para matar teu ungido do Senhor? E nós precisamos lembrar que Saul fazia com Davi, perseguia ele, queria matar ele, muitas tentativas de querer matar. Mas ele tinha um temor, porque o olho da unção estava sobre Saul. Você vê que impressionante, que percepção espiritual, irmão, que nos traz isso. Sim. É lógico, você vai encontrar hoje, irmão, aproveitadores que falam assim, né? Deus me Eu disse, né? ungiu para ser hoje o profeta da era, para falar por Deus, para cuidar de vocês e tal, né? Então, eles usam as escrituras erradamente. Porque aqui todo é figura para nos falar daquele o ungido. Aleluia! Hum, sim. É para nós falar de Aleluia, ele, irmão. irmãos. Mas tem gente que rouba, né? E você acha que ele foi ungido para Usurpa, cuidar de né? alguma coisa, né, irmão? Você vê como que é a É. pessoa torcendo as Se escrituras para si mesmo, se colocando como apro- alguém que vem da parte de Deus. É impressionante, mas tem muitos aí, você entra na internet, que eles se denominam ungido de Deus, né? Alguém constituiu essa pessoa que ele acha que é ungido de Deus. Mas aqui o exemplo de Davi é muito impressionante, irmãos. Isso nos precisa falar no nosso coração, nos mostrar mais, né? Ó, aqui nós temos, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, aqui. Agora nós vamos entrar o verdadeiro significado desse olho, né, irmãos? Mateus 3, desses 6, desses 7, irmãos. Agora, na plenitude do tempo, nós temos o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus, e que agora, que lá, vamos falar no Antigo Testamento, nós vimos toda a figura da unção, né? Agora nós vemos nas águas do batismo, batizado Jesus, saiu logo da água. Olha que impressionante aqui, Mateus 3, 16, 17. E eis que lhe abriram os seus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu que dizia: Este é meu filho, em quem me compraz. Que impressionante, né, Esse irmãos? esse é o ungido, né? Aqui você tem ungido, irmão. Porque era sombras e figuras, agora nesse momento era a realidade, irmãos. Olha que impressionante. Imagina o cheiro que Deus estava sentindo, né? Esse cheiro agradável, né? Este é o meu filho. Oh, Senhor, que coisa. Este é meu filho amado em quem me compraz. É maravilhoso. E se sabe, irmãos, que é muito importante nós lembrarmos capítulo 4 de Lucas, porque ele vai ratificar de uma maneira clara isso aqui. Até porque tem pessoas que falam que Jesus passou a ser filho de Deus só no batismo. Irmãos, é o cumprimento das Escrituras. Nós provamos com vários versículos nas reuniões anteriores que ele de fato é filho de Deus. E esse episódio que você tem, que o Espírito desce, era para que você cumpra toda a justiça. Até o próprio João vai questionar, né? Porque aquele batismo era batismo para arrependimento que João estava fazendo lá. Mas quando Jesus vem para se batizar, ele vai falar: mas Senhor, eu que tenho que ir a ti, tu vens a mim? Qual foi a resposta do Senhor? Deixa por enquanto, é necessário que se cumpra toda a A tua justiça. justiça. Tudo isso que aconteceu pós-batismo, que desceu o Espírito ali, era para que se cumprisse as Escrituras que falava, ó, Lucas 4 vai falar aqui 18 ou 21. Pode algum irmão ler, por favor? Opa. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, ou para pôr em liberdade os oprimidos, Amém. e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Tendo fechado o livro, devolveu-o
ao assinante e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Para mim está cortado o resto, irmão. Ah, sim. Eu acho que é, então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa é a frase ali. Mas você sabe o que é interessante aqui, irmãos? Hum, Ali nas sinagogas, o pessoal estava acostumado a dissertar e falar e tal. Quando alguém levantava para falar, ele não só lia aquilo lá, eles dissertavam, falavam, né? Principalmente os religiosos, os escribas, os fariseus, toda aquela turma lá, eles tinham aquela peculiaridade de trazer interpretação a tudo, né? Que é comum hoje, você vai ver, lê essas escrituras e dá interpretação. Então, todo mundo fala alguma coisa. Mas sabe o que o senhor fez? E isso que é notório, irmãos. Ele só leu. verdade. Ele não ficou de pé dissertando, falando um monte de coisa, né, irmão? Ele só leu. Aí, o que que ele fez? Fechou e foi e se sentou nesse lugar. Aí ficaram tudo, né? Puxa, esse aqui não vai falar nada. O que aconteceu? Ficaram todos olhando para ele. Aí ele só vai falar assim, né? Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Só falou isso, irmão. Imagina a reação daqueles homens lá. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, a palavra de Deus é para ser crida. Não é para você querer dar uma explicação, querer entender alguma coisa. Aí só creia que está falando, ué. A Irmão. Bíblia nos Amém. está mostrando por que que o Senhor foi lá no Jordão, se batizou e o Espírito desceu, mostrou nas Escrituras. Ó, Tá aí o escrito, a finalidade, né? a fidelidade, irmão, puxa vida, enviou-me para quê? Dizer, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim. Então, a partir daí, só ficou sendo filho? Não. Pelo que me ungiu, tá vendo? Me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração aos vistas e cegos para pôr em liberdade os oprimidos. Oh, irmãos, era seu ministério terrenal, agora ele estava como enviado de Deus. Ele estava anunciando o reino, que estava próximo ao reino do céu. Que maravilhosa essa palavra, né, irmãos? Ó, então, nós voltando nessa questão do sacerdote, né? Em que momento, quando que Cristo foi ungido para ser sacerdote, né? E isso aqui, irmãos, tem uma linha que fala que Jesus já era sacerdote andando aqui na terra, tem outros que falam só na ressurreição, mas aqui nós precisamos recorrer novamente às escrituras, né? Quem que era o sacerdote? Então, aqui você tem no Antigo Testamento a instituição do sacerdote. E era somente através da tribo de Levi. Só que o sumo sacerdote era levítico, era da tribo de Levi, mas era da família de Arão. Então, somente o sumo sacerdote era linhagem de Arão. Mas os sacerdotes, que também vão servir na casa do Senhor, no antigo, no deserto era o tabernáculo, mas em Jerusalém é o templo, eles vão estar se ocupando nas coisas do Senhor, o sacerdote. Mas aqui tem uma distinção entre sacerdote, aqui eu coloquei inclusive o sacerdote desempenhar diversas atividades como sacrifícios pelos pecados diversos, sacrifícios pacíficos, as ofertas e manjares, sacrifício pelo sacrilégio, consagrações, culto divino, dentre os sacrifícios pelos pecados. E ainda havia sacrifício pelos pecados da ignorância dos próprios sacerdotes. Ó, mas aqui, irmãos, os levitas, tem uns versículos aqui, depois os irmãos podem recorrer à Bíblia, né? Quem eram os levitas? Números 3, versículos 5 a 10, as funções deles, porque nem todos eram sacerdotes, mas todos estavam envolvidos em alguma coisa relacionada ao serviço ao Senhor. Cuidava dos utensílios do tabernáculo do templo, ministrava na congregação, cumprindo seus deveres como israelitas, serviam a Arão e seus filhos. Tem números 5 a 13 e 2 de Crônicas 8 ao 14. Então, aqui fazendo essa distinção, nós podemos entrar agora Hebreus 5, 1, 4.
qual que é a função do sumo sacerdote? Isso é bem interessante, porque nós vamos encontrando uma forma bem clara em Hebreus, capítulo 5, versículo 1 ao 4, que vai dizer assim. Aqui está, se os irmãos quiserem ler também. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, e aqui ficou claro para nós, né? Que homens que era? Sumo sacerdote somente da casa de Arão. Arão, né? Lembra? Tinha que ser levita, mas da casa de Arão. Arão. Isso. E constituído nas coisas concernentes a Deus, para o serviço da casa de Deus. A favor de quem? Dos Dos homens. homens. Para oferecer tanto sacrifício, aqui dons, né? Tanto dons como sacrifícios, aqui dons e ofertas. Ofertas como sacrifícios pelos pecados. E isso nos lembra, né? O sumo sacerdote, por exemplo, no Yom Kippur, né? Que é muito conhecido, que era muito importante aquele sacrifício uma vez por ano. Eles tinham um ritual que envolvia uma cerimônia, uma preparação anterior de uma semana. O sumo sacerdote, ele tinha que ficar em um lugar separado durante uma semana antes, em oração, em buscar o Senhor, em jejum, antes do Yom Kippur, antes do sacrifício. E ele ficava naquele ambiente ali, envolvido ali, e depois ele pronto, preparado com uma veste, né? As vestes sacerdotais que nós vamos ver agora. E ele fazia, o primeiro sacrifício que ele fazia, irmãos, era pelo povo. Perdão, era por ele mesmo. Depois, o segundo sacrifício, porque o primeiro assim, sacrifício por ele. Porque ele, o versículo 2 vai falar. Versículo 3, por esta razão deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si Si mesmo. mesmo. Tá vendo? Ou seja, essa preparação primeiro de uma semana, estar ali em comunhão, retirado de tudo. Era tão sério esse negócio de ele entrar no lugar santíssimo, irmão, que ele não sabia se ele ia ser exterminado lá. Imagina ele entrasse lá e morresse lá, porque o lugar santíssimo lá. Ele podia ser morto. Então, realmente, o sumo sacerdote tinha que estar ali, né? Nessa preparação de comunhão. Aí, quando ele entrava lá, era sacrifício por ele mesmo. Derramava sangue lá por causa dos pecados dele. Aí, quando ele voltava para fazer o segundo sacrifício, ele tinha que trocar novamente as roupas, as vestes, não podia mais usar aquelas, tinha que trocar de novo. Você imagina, tinha que ser impecável aquela roupa. Aí ele, por segunda vez, entrava, dessa vez agora era pelos sacerdotes. É interessante, né? E a terceira, que novamente, todo aquele protocolo, tinha que tirar aquela roupa novamente que já foi usada e colocar uma nova. E dessa vez, o sacrifício era pelo todo o povo. Então você vê, aqui o versículo 3, por esta razão deve oferecer sacrifício. Qual que é a razão? Versículo 2, é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de Fraquezas. fraqueza. Nós estamos falando de que sacerdócio, irmão? O sacerdócio de Arão, da antiga aliança. E aí nos fica muito evidente, quando você entra no livro de Hebreus, capítulo 7, você vai ver a deficiência daquele sacerdócio. A incapacidade, e eles estavam limitados pela morte, porque era um sacerdote que por um tempo estava, morria, tinha que vir outro, e aí era limitado, sempre estava naquela troca. E esse sacrifício tinha que ser ano tras ano, trazendo os sacrifícios. E nós temos um livro de Hebreus, né? Que os irmãos gostam de ler. Você tem um desdobramento muito claro sobre isso. Eu estou só trazendo alguns pontos, mas os irmãos, com certeza, vocês estão mais por dentro também. E é por esta razão, porque ele mesmo está rodeado de fraqueza, que deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando
quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, esse aqui era uma determinação. Deus é que chamava e Deus é que escolhia. Viu, irmãos? E impressionante isso aqui. Maravilhoso. Aqui, irmãos, tem algumas coisas ainda que nós podemos considerar, que os irmãos podem depois ler com calma em casa, né? Tem Êxodo 28:2, né? Falando sobre a vestimenta sacerdotal, e eu já falei alguma coisa resumidamente. Aqui também vai falar sobre éfode, né? Que é uma túnica debaixo da cinta, né? Eles tinham uma túnica, né? E é interessante essa roupa, porque aqui você vai ver o que te faz lembrar essa roupa aqui. De Caifás, não te faz lembrar? Imagina como que ele rasgou aquela roupa lá, irmãos. Você vê que interessante isso aqui? Era tão sagrado essas coisas aqui, era tão importante para eles, irmão, que eles davam atenção. Você vai entrar em Éxodo ali, detalhe por detalhe, tudo tinha que ser do jeito que Deus determina. Ó, aqui também continua dando uma explicação, né? Mostrando. E isso aqui foi muito bom, irmãos, poder considerar, porque aqui você vai ver uma parte da vestimenta sacerdotal que ele segurava aquele peitoral. E no peitoral ele carregava 12 pedras que representava, e inclusive estava escrita em cada pedra o nome das tribos, que são 12 tribos. Ó, aqui você vai ver, por exemplo, tem uma figurinha aqui para vocês reparar, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Adão, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. As 12 tribos aqui no peitoral. E é muito significativo porque, além do peitoral, ele tinha Urim e o Tumim. Lembra disso? Êxodo 39, né? Vocês podem ler lá e os irmãos procurar. É muito interessante isso aqui, irmãos, porque nós estamos falando de uma figura de algo, vamos falar assim, que era sombras do verdadeiro. E era tão importante que eles davam muito valor. Israel praticou isso muitos anos, irmão. A prática de sumo sacerdote. E aqui você vai ver nas vestes, o que me chamou a atenção que essas pedras que ele carregava tinham um lugar peculiar no peito. Né? Você viu que impressionante? Isso nos mostra, trazendo para a realidade do Novo Testamento, a figura do verdadeiro sumo sacerdote, aquele que é o sacerdote para sempre, né? Quando Sim. ele, aqui você vai ver, por exemplo, em Lucas 19, irmãos, e nós estamos falando dele andando aqui na terra. Como que era ele? Ele ainda não tinha aquela função de sacerdote, mas ele tinha de sumo sacerdote, ele tinha o coração, irmãos. Olha como que vai falar Lucas 19, 42 ao 44. E dizia, se conheces por ti mesmo ainda hoje. E isso aqui é quando ele estava entrando em Jerusalém, lembra? Ele estava entrando. Sim. Aí ele vendo a cidade, ele fala assim, se conheceres por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz. Olha, irmãos, quantas vezes não quis o senhor falou, né? Juntar-vos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Você está vendo quem está falando isso? O próprio Jesus está falando isso. Ele disse essas palavras. Quantas vezes não quis eu? Não falou assim, meu pai, quis ser eu. Por que dizer eu? Porque ele, irmão, existia antes, junto com o pai. Que isso, irmãos? Você Uhum. está vendo que força a palavra tem? O Sim. coração dele nesse momento ali, fazia, e dizia, se conheceres por ti mesma, tá falando da cidade. Ainda hoje o que devido à paz, mas isto está agora oculto a Oculto às teus olhos. pessoas. Você vê que impressionante? Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão das trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E até aterrissarão os teus filhos, arrasarão os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra que não reconheceste, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Puxa vida, irmãos.
Você vê, irmãos, como que o Senhor fala profundamente ao nosso coração também hoje, irmãos. Porque realmente nós precisamos perceber os tempos que nós estamos vivendo. Irmãos, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o Amém, irmão. dia de voltar o nosso coração para Ele. Amém. Israel teve sua oportunidade e não reconheceu o dia de sua visitação. Quem estava ali com eles, irmãos, eles não reconheceram quem ele era. Hoje tem lá para nós, irmão. Hoje, se ouvires a sua voz, Não né? endereçar. Muito bem, bem Cessei lembrado, os irmão. vossos corações. Que coisa Amém. impressionante, irmãos. Muito bom. Muito rica É, essa palavra, irmão. amém. Ó, João, e você sabe que me impressionou, porque aqui nós lemos no 44, né? Que Jesus chorou, né? Acho que nessa passagem, não coloquei aqui, não. Mas o Senhor Jesus chorou duas vezes. Uma foi nesse aqui, capítulo 19. Aí, se os irmãos procurar, você acha ali. E outra foi em João 32 ao 35. Lembra disso, essas passagens? Então, o Senhor estava sensível vendo tudo aquilo, porque ele estava reconhecendo, estava vendo o que ia acontecer. Imagina, ele sabia o que ia acontecer com Israel por causa da rejeição da pessoa dele. Aqui ele declara tudo o que ia acontecer. E Jesus chorou, ele fala, né? Agora, no capítulo 11, irmãos, é impressionante também. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, você imagina aquele cenário. Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que se acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Você está vendo, irmãos, que ele tinha sentimento? Me faz lembrar também daquela viúva que estava a caminho ao sepulcro do filho, do único filho, lembra? Aí o Senhor, vendo aquilo, o que aconteceu com ele? Se compadeceu. Você vê a sensibilidade do Senhor? Então, quando nós falamos que ele amou a nós, né? Porque nós temos um versículo que diz assim, né? Que Deus amou de tal maneira o homem que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas quando você vai em capítulo 5 de Efésios, versículo 22, vai falar assim, que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, a sensibilidade de carregar no coração era nele. Ele carregava as pessoas no coração. Ele estava disposto a dar sua vida em resgate por nós. Não é maravilhoso, irmão, falar essas palavras? Esse amor do Senhor. Porque você vê nesses pequenos detalhes quem é a pessoa dele, né? Uma pessoa que está ligado com toda a vontade do Pai, querendo fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo vendo a deficiência. Tem outra expressão também, quando ele fala com um jovem rico, né? Que aí aquele diálogo com o jovem rico, que ele vai falar assim para ele, né? Que tem que fazer para entrar no reino dos céus? Aí o Senhor vai falar, 5 coisas da lei. Aí ele vai responder, né? Tudo isso tem feito desde a minha mocidade. E eram 5 coisas da lei que não era fácil, mas ele era disciplinado. Aí o Senhor, a declaração bíblica fala assim: e vendo-o e olhando para ele, disse outra versão, o amor, disse assim, né? Puxa vida, né? Você vê, irmão, o Senhor vê o íntimo do coração. Puxa, diante dele tinha uma pessoa que tinha desejo de querer agradar a Deus, mas estava indo para o lado errado. Estava indo na contramão, vamos falar, né? Porque por ele mesmo, ele não ia conseguir entrar no reino de Deus. Você lembra que falou em capítulo 8, o Senhor falou assim: se não crês que eu sou, morrereis no vosso pecado. A única maneira, irmãos, que nós podemos estar em Deus é através dele. A única maneira que nós saímos da morte para a vida é através dele. A única Amém. maneira, irmãos, que nós podemos entrar no reino dos céus é crendo e tendo o Filho, irmãos. Deus seja louvado, irmão. Amém. Amém, Aleluia! amém. Aí Jesus, vendo chorar, e bem assim, os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. 34. E perguntou, onde sepultaste? E lhe responderam, Senhor, vem e vê. Aí fala o versículo 35, né? Jesus chorou.
Então, essa sensibilidade, irmãos, nos fala muito, né? Quem era ele? Aqui, irmãos, quando nós vamos falar do sumo sacerdote, e por causa do tempo, eu vou ser mais objetivo, que nós já estamos no final do tempo. Mas aqui, irmãos, é interessante, Hebreus. Se você for aqui, os irmãos, se quiser anotar, porque eu fiz um resumo apenas. Mas você vai lá, Hebreus 2:17, anota no caderno ali. Hebreus 3:1, Hebreus 4:14 ao 15, Hebreus 5:5 ao 10, Hebreus 6:20, Hebreus 7:26, Hebreus 8:1 e Hebreus 9:11. Ah, eu fiz um resumo aqui, irmãos. Eu vou ler para os irmãos. Esse aqui, como eu disse, juntei tudo. Juntei tudo esses versículos e coloquei esse aqui. Temos um grande apóstolo, é sumo sacerdote dos bens futuros. E eu coloquei, destaquei bens futuros. Não, bens futuros é aquilo que não é daqui de baixo. Ele é o grande sumo sacerdote, mas ele não está intercedendo para nós daqui de baixo, viu, irmãos? Verdade. Para melhorar nossa qualidade de vida, para nos ir bem nos negócios, por causa da doença. Ele é sumo sacerdote. Ele é o grande apóstolo, sumo sacerdote das coisas futuras, daquilo que vai se manifestar, do mundo que há de vir. Não é daqui de baixo, irmãos. Segunda a ordem de Melquisedeque. E aqui é interessante, porque quando você lembra de Melquisedeque, irmãos, é muito forte isso, né? Você vai ler ali em capítulo 7, vai falar sobre ele, né? Que ele não tinha genealogia. Então, o escritor de Hebreus, ele aproveita aquele cenário de Melquisedeque, lá, né? Rei de Salém, que não mostra nessa escritura, não mostra de onde saiu, nem aonde vai. Ele só fala dele que ele era sumo sacerdote. Então, o escritor de Hebreus vai aproveitar para mostrar o sacerdócio segundo Melquisedeque, que é o sacerdócio celestial. Nosso Senhor, por que trazemos toda aquela figura do Antigo Testamento, você vê aquela minucioso o negócio. E eu fui muito superficial para descrever o sacerdócio lá. Mas se você entrar lá em Éxodo e ler Levítico, você vai perceber, irmão, como que era importante todos aqueles detalhes. Agora você vai entender quando você ler aqui, né? Segunda a ordem de Melquisedeque. Jesus, vamos deixar claro, irmão, Jesus, o Filho de Deus, que como nós, em tudo, foi tentado. Tá vendo? Ele é um homem, foi tentado como homem, mas sem pecado. Santo, viu, irmãos? Que mais? Inocente, inculpado, separado dos pecadores. Irmãos, oh, que coisa boa. Você lembra daquele cordeiro, como que tinha que ser para ser sacrifício? Tinha que ser o cordeiro perfeito, né? Lembra, irmãos? Ele Sim. era o cordeiro perfeito, irmãos. Amém. Não tinha defeito nenhum. Oh, meu Deus. Que penetrou o céu! Aleluia! É cordeiro ou é sacerdote aí, irmão? Primeiro foi cordeiro, né? Não tem como, né? Então, tem alguns que falam que ele era sacerdote, mas não tem como, ele tinha que ser o cordeiro. Ele era o cordeiro sem defeito. Mas logo lá, quando ele penetrou o céu, agora ele, irmãos, está sentado como sumo sacerdote à destra da majestade nessa altura. Amém. Aleluia! Que Está penetrou os intercedendo por céus. nós. Amém. Mas, sim, antes expiar nossos pecados como o Cordeiro de Deus. Você está vendo? Ele não podia penetrar lá sem antes ele se tornar o Cordeiro imolado, né? Sem derramar o sangue. Não podia ser isso. E assim, por um tabernáculo maior e mais perfeito, não feita por mãos de homens, e mais sublime do que o céu. Que louvado seja o Senhor. Eu fiz um resuminho aqui, irmão. Mas vocês têm que ir lá nos versículos, viu, irmãos? Você tem que ler lá. Mais, mais sublime do que? Porque está cortando aqui. Do que os céus, irmão. Obrigado, irmão. Aleluia. Ó, vamos prosseguir aqui. Irmãos, você sabe que aqui só para terminar, e inclusive eu não vou conseguir desenvolver tudo,
Mas é interessante, né? Hebreus 3:1 vai falar sobre esse sumo sacerdote. Por isso, irmãos, santos irmãos, que participais da vocação celestial, chamamento celestial. Irmão, nós temos um chamamento celestial, irmãos. Ei, que coisa boa, irmão. Considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, de nossa fé, irmão, Jesus! E Hebreus 5:5. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou. Lembra que nos lemos lá sobre que a sacerdócio de Arão, né? Esse sacerdócio não era ele que se constituiu, Deus constituiu. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Ninguém tira a minha vida, eu as dou espontaneamente. Ninguém tirou a vida deles. Ele estava lá naquele concílio lá, né? Aquele sinédrio lá, todos aqueles homens lá corruptos, é, julgando alguém que não tinha que por que estar ali, né? Vamos falar, alguém justo. E todo mundo tinha que rasgar, não as bestas, tinha que rasgar o coração diante daquele homem. Mas ali estava ele, né, irmão? Ele não buscou sua glória, né? Mas glorificou aquele que lhe diz: Tu és meu filho e hoje te gerei. Que maravilhosa palavra, né, irmãos? Apocalipse 1:5 ou 6. E esse aqui, irmãos, eu vou deixar para os irmãos, porque para entrar nesse aqui nós precisamos desenvolver muita coisa, né? Mas não vai dar pelo tempo. Daí eu acho que foi muita palavra hoje, mas a gente vai prosseguir com o estudo novamente nas próximas reuniões. Apocalipse 5, Apocalipse 1:5 ao 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Está vendo? Primeiro é o cordeiro, né? Sim. Agora, o que é como sumo sacerdote lá sentado à destra? O que ele disse? E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Aleluia! A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém, irmão. Aqui Aleluia. tinha mais assuntos, mas eu acho que tá bom para ir. Vamos a prosseguir aqui com compartilhar dos irmãos.